escolher os seus critérios e deixar de apenas falar sobre sustentabilidade, mas começar a agir escolhendo o que não levar para casa. Mas sou vaidoso, pago muito se eu deixar de ser malicioso. Preto, roupa larga, elegante, orgulhoso. De turbante ou chapéu, tipo uma... Eu sou a Gabi Garcês Duarte. Para saber mais, acesse o site radiocultura/sustentabilidade. Olá, ouvinte. Uma das queixas mais comuns no consultório de um médico. ZYJ 232 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 5:04. Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930. Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da Cidade do Campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres e Mig nas operações de som, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930 AM para Curitiba, para toda a região metropolitana e para o litoral, atingindo mais de 3.300.000 ouvintes. É um prazer a gente estar aqui nessa sexta-feira, mais uma vez dentro dos estúdios da Rádio Cultura, principalmente por aqui ser um ambiente o mais livre, como já disse, mas também de maior discussão, onde a gente coloca sem nenhum tipo de censura e nenhum tipo de bloqueio ou de obstáculo as nossas falas, a nossa narrativa e principalmente a nossa posição. É exatamente por isso que no programa de hoje nós escolhemos tratar de tema tão sério, e tão sério historicamente, que há muito tempo perdura e perpetua-se na história desta civilização. Contudo, muito desse tempo foi passado contado não bem pelos seus melhores caminhos. Como já dizia o jargão, aquele que está com a verdade não merece castigo. E é por isso que eu tenho um orgulho imenso de hoje apresentar e trazer aqui para o palco do Vamos à Luta o presidente da Federação Palestina do Brasil, o companheiro Walid Rabah. Ao lado dele também vai estar a doutora, que me perdoe, eu vou ler o nome para não errar, doutora Ashan Sadiq Adi. Me perdoe se eu falei certo, se eu falei correto ou se eu errei, doutora. Mas é um prazer estar com vocês aqui no Vamos à Luta. Uma boa tarde, muito obrigado por terem aceitado o convite e a gente espera nessa próxima 1 hora, ou quase 1 hora, discutir de fato esse tema tão importante do que está acontecendo hoje. Vou começar primeiro com as damas, dando boa tarde e escutando a voz da doutora Ashan Sadiq Adi. Você me ouve, doutora? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Vamos à Luta. Obrigada, Felipe. Agradeço por essa oportunidade aqui de mais uma voz, né, para ecoar a nossa voz palestina aqui. Então, agradeço muito. Bom, no Brasil, todo mundo me chama de Ajan, é mais simples, abrasileirado. Em árabe é Jen, mas obrigada aí, você pronunciou até que próximo, tá ótimo. Então, agradeço, acho que a gente vai fazer uma boa fala aqui, ao lado do companheiro, do nosso grande líder e grande companheiro, Walid Rabah, estamos juntos aí, e agradeço imensamente, espero contribuir também para uma transformação. A gente está nessa guerra da narrativa, então a gente tem mais um espaço aqui para voz, espero que todos os nossos ouvintes também
gostem e acrescentem a consciência sobre a Palestina e ajude a divulgar a consciência, ajude a divulgar a nossa história, não distorcida, mas a história contada pelos próprios palestinos. Perfeito. A Jan, então é assim que eu vou lhe chamar. Tudo bem, doutor? Tá ótimo. Perfeito. Prazer recebê-la aqui. Doutor Walid Rabah, um prazer, companheiro, estar aqui ao seu lado mais uma vez. O programa Vamos à Luta, aceitando o nosso convite. Seja bem-vindo. O microfone é seu. Magal, obrigado pela oportunidade, obrigado por nos colocar também ao lado da Jan, que é uma grande companheira, diretora também da federação, na condição de secretária de mulheres. Aliás, é a primeira secretaria de mulheres que a gente tem na gestão da FEPAL e, portanto, é a primeira secretária de mulheres da história da federação, aqui na história dela no Brasil, de 44 anos. E eu espero que a gente consiga não só falar da questão palestina historicamente, mas para falar desse momento muito particular em que uma solução final é transmitida ao vivo. Esse é o paradigma dos dias de hoje. Como é que um extermínio pode ser televisionado e como é que um extermínio pode começar primeiro nos veículos de comunicação, através da propaganda de guerra ultramoderna dos dias de hoje, com alguns elementos muito diferenciados, dos quais eu gostaria de termos tempo de falar. Então é isso, e vamos para essa jornada de contestação da desinformação e do genocídio midiático, de contestação do primeiro genocídio televisionado da história humana, que é esse que acontece sobre a população palestina, na parte do seu território chamado Gaza. Bom, perfeito, Walid. Eu gostaria já de começar, então, de fato, falando sobre essa talvez primeira forma de um genocídio televisionado. Não se tem muita noção do que é o tamanho dessa barbárie, desse massacre, desse extermínio, a não ser assim a completa atonicidade por todas as vozes. E as vozes, elas devem ser ditas ou devem ser contadas a partir do que vem nos mostrando essa onda de informações. Porém, a maioria das ondas de informações que nos chegam são certamente corrompidas, são certamente voltadas a contar um determinado lado da história. Queria começar perguntando para você, companheiro Walid, desde a invasão do Hamas, dentro daquele dia que me parece que foi 7 de outubro, até então, tudo que veio depois disso, ou desde então, é uma mentira praticada por Israel, principalmente por uma parte do povo judaico? Ou você acredita que desde a hora da invasão já existe uma corrupção nessa informação? Bom, primeiro de tudo, é sempre bom a gente melhorar o léxico sobre a questão. Primeiro, não é Israel versus Hamas. É projeto colonial sionista euro-judaico, autoproclamado Estado e autodenominado Israel contra a Palestina. Existe uma guerra permanente de extermínio contra o povo palestino que tem 76 anos, pelo menos desde 18 de dezembro de 47, quando começa a limpeza étnica em Lifta e outras localidades palestinas, inclusive Lifta, adjacente a Jerusalém, e de lá para cá, um grande projeto colonial, o único na história baseado exclusivamente na erradicação por limpeza étnica da população originária e sua substituição por uma população importada, não originária, que jamais esteve ali e que jamais teve sequer qualquer ligação próxima ou longínqua. E com isso também a gente desfaz a ideia de povo judeu ou povo hebreu, já que a arqueologia moderna e os historiadores modernos, inclusive os israelenses, o israelense arqueólogo Israel Finkelstein, o mais importante deles, e o historiador, pelo menos um deles, porque não é apenas ele, né? Shlomo Seth, que escreveu A Invenção do Povo Judeu e A Invenção da Terra de Israel, também desmente isso. Ou seja, a ideia mítica de retorno inventada por restauracionistas
de um ramo do protestantismo europeu na primeira metade dos 1800, inventou e convenceu a demografia europeia de fé judaica de que deveria abraçá-lo. Então, tudo isso a gente precisa desmontar e colocar as coisas no seu devido lugar. Quando nós entendemos que há uma invenção de uma demografia que tem direito a um mítico retorno, e que uma população originária foi limpada etnicamente a pretexto disso, e enquadramos a história na melhor moldura, que é a de que a faixa de Gaza tem perto de 70% da sua população limpada etnicamente em 48, não há sequer que falar em invasão. Estamos falando de uma tentativa de retorno. Esta geografia que sofreu esta operação no dia 7, esta foi habitada por estas pessoas que hoje vivem no maior presídio a céu aberto, segundo o relatório da ONU de 3 meses passados, que vive, segundo alguns relatórios internacionais, uma vida análoga à dos campos de concentração. E os campos de concentração, nós sabemos que eram campos de extermínio. E está provado que ali acontece um campo de extermínio. Este é o 6º morticínio em massa. E o 11º ataque em 18 anos de bloqueio. Alguns falam 16 ou 15, porque sempre contam a partir de 2007, mas, na verdade, o bloqueio começa, na prática, em 2005 e se agudiza em 2007. Então, vejamos. Se há uma limpeza étnica permanente, desde 18 de dezembro de 47, se a população palestina, no que passou a ser Israel, autoproclamado Estado e autodenominado Israel, por um projeto colonial, teve 88% da sua população expulsa. É o maior plano de limpeza étnica executado da história humana. Se isso tudo aconteceu, e isso continua acontecendo, porque depois aconteceu em 67, agora, esses dias, foram expulsas famílias de Sheikh Jarrah, um bairro de Jerusalém, que também abriga refugiados de 47, 48, 49, 50, 51, porque a limpeza étnica se estende de março de 49, da data do armistício, para 51, quando eles fazem as chamadas limpezas de fronteiras. E de lá para cá, isso tudo prossegue com essas limpezas étnicas e mais ou menos 1.000 pessoas limpadas etnicamente da região de Hebron, que eram camponeses dedicados à criação de pequenos animais. Foram tomados milhares de hectares, centenas de hectares dessas pessoas, à luz do dia, à luz do direito internacional. Então, vejamos, isso não começou no dia 7 de outubro, não começou em 7 de outubro. O provocador e o início de tudo isso é o projeto colonial estrangeiro, baseado na limpeza étnica, e que é governado a partir de um regime de apartheid. O regime de apartheid é regulado pela Convenção do Apartheid, que tipifica e criminaliza o apartheid de 86, no qual está embutido o crime de genocídio. Porque o crime de genocídio tem uma resolução da ONU de 9 de... Desculpe que acho que estou ficando gripado. De 9 de dezembro de 48. Por acaso, 2 dias depois, tem a resolução 94 do retorno dos refugiados, que é de 11 de dezembro de 48, que reconhece a limpeza étnica e determina o retorno. Então, é diante disso que nós estamos. O povo palestino, por resolução da ONU também, tem direito de enfrentar o colonialismo. Existe uma resolução para o crime de colonialismo e o direito à resistência. Então, vamos colocar as coisas no seu melhor enquadramento histórico. Nós, palestinos, fomos usurpados dos nossos direitos nacionais, civis e humanitários, tornados refugiados num processo de limpeza étnica, e estamos sofrendo um regime de apartheid, e novamente há a tentativa de uma grande limpeza étnica na Palestina, a partir de Gaza, para restaurar uma espécie de equilíbrio, e depois eu gostaria de falar das fases da limpeza étnica, mas primeiro vamos enquadrar aqui, um reequilíbrio na cabeça dos sionistas da supremacia judaica nesse território de toda a Palestina. Então, isto é o que está acontecendo, e nós vamos precisar tratar disso nesse debate. Bom, além dos crimes históricos, existe as violações legais que perpetuam-se com o tempo. E aí, não suficiente tudo isso, agora me parece que a guerra, como falamos ou tratamos no início, ela tende a ser também televisionada, ou mostrada, ou identificada, ou declarada, ou esse esquartejamento do povo. Eu gostaria de perguntar para a nossa secretária-geral, da qual
me peço desculpa por não ter dado esse termo antes para a doutora Achan, se a partir dessa fala do doutor Walid, a doutora percebe ou vê alguma forma de mudança nessa concepção ou nessa resistência, até usando rapidamente a participação que houve no Conselho de Segurança da proposta feita pelo Brasil, da qual foi vetada pelos Estados Unidos, se existe alguma outra forma que não essa de colocarmos cada vez mais a população de acordo com os fatos verdadeiros, e na mesma pergunta, se couber, como a doutora vê se a opinião pública ou a opinião publicada nacionalmente e internacionalmente, como ela está de que lado? Como que a doutora vê para onde está pendendo essa força? Bom, a gente percebe, né? Nós percebemos que está havendo uma certa mudança. A gente está conseguindo essa virada na narrativa. Tá? Claro que é um processo gradativo e tudo mais, mas a gente está conseguindo romper com a hegemonia do discurso que sempre foi de Israel e sempre foi o sionismo, né? Preponderou com a hegemonia do discurso. Agora, eu acho que isso nos deve, felizmente, às redes sociais. Né? A gente tem um trabalho muito intenso nas redes sociais, então isso permite um espaço para a nossa voz. Né? A gente recebe uma foto de WhatsApp, já publica no Facebook, já publica nas redes sociais, né? Publica um vídeo, publica textos, publica poemas, né? Enfim, trazendo a narrativa palestina e trazendo os fatos que estão acontecendo na Palestina. Então, a gente vê que, felizmente, está havendo uma mudança, embora hegemonicamente a gente ainda tem o peso da narrativa de Israel, né? De imediato, logo depois do 7 de outubro, né? A gente vê as grandes corporações, a Globo, enfim, os grandes canais nos tratando como terroristas, né? Mas depois parece que começa a mudar um pouco, né? Inclusive, a gente já começou a ter espaço, né? O Walid foi convidado, a irmã do Walid, que está lá na Palestina, a Ruaida Arabá, começou a ser convidada para falar a versão da Palestina sobre os fatos, né? Então, a gente considera isso um avanço, né? Um avanço simbólico, mas que é muito importante, porque a Palestina passa por um apagamento da narrativa, né? Então, a gente fala tanto de um epistemicídio, né, desde o apagamento da Palestina no mapa pelo Google, né, que isso também nos mata simbolicamente, né, desde um Ilan Pappé vai falar também, o historiador Ilan Pappé, que foi inclusive expulso, né, da Universidade Israelense por falar a verdadeira história. Ele vai falar de um memoricídio que a gente, felizmente, Felipe, está conseguindo romper, né? Agora, isso também favoreceu as inúmeras manifestações que a gente está vendo acontecer, felizmente, no Brasil todo, a nível nacional e também a nível mundial. Então, isso é extremamente importante. Mas a gente precisa mexer nessa geopolítica e precisamos também pressionar, né, os grandes governos, as grandes autoridades governamentais, para que freiem Israel, para que freiem os crimes de Israel. Cadê o Tribunal Penal Internacional, né, criminalizando o que Israel fez? Já somos 7 mil palestinos mortos e Israel acaba de entrar pela terra em Gaza. Como que isso não para? Como que as autoridades governamentais não freiam Israel? Então, a gente também está aí com uma questão econômica, né? Estados Unidos emprestando, né? Vendendo armamento. A gente sabe o quanto que a guerra gera lucro, né? A morte do outro gera lucro para determinadas potências mundiais. Mas a gente vê, sim, como um avanço na narrativa, felizmente, né? Felizmente. Aproveitando dessa fala, passando agora para o Walid. Walid, tudo isso foi conquistado, talvez não só pela a participação agora das redes sociais, porque existem redes sociais para os dois lados, e também lá existe também uma disseminação também de notícia falsa. Mas eu acho que foi com essas conquistas, se é que dá para a gente falar com esse nome, com esse termo, foi a duras penas
a esse massacre, a tudo isso, esses números que a Chan acabou de passar, já foram 7 mil, agora começa uma invasão terrestre. Mas, Walid, qual o papel das nações historicamente imperialistas nesse momento? Como que você vê o papel dessas nações imperialistas, principalmente os Estados Unidos? Como está sendo esse jogo geopolítico? Só primeiro acrescentar um detalhezinho à questão anterior. Houve um acerto na identificação da propaganda de guerra. Nós tivemos talvez uma luz que veio de algum lugar e a FEPAL conseguiu compreender a propaganda de guerra que estava sendo instalada nas primeiras horas do sábado, denunciou a propaganda de guerra, denunciou que esse era o primeiro genocídio mediatizado da história, que esse era o primeiro linchamento para que toda uma demografia fosse demonizada para depois as armas destruí-la. Ou seja, houve um incitamento ao extermínio de uma população inteira, e nós chamamos isso de propaganda de guerra, o primeiro genocídio midiático, informacional, elevando a, entre aspas, modernidade da propaganda de guerra, começada mais ou menos a partir do 11 de setembro. Na verdade, ela começa a partir do bloqueio do Iraque em 91, portanto, é sempre assim, o imperialismo bloqueia, depois ele destrói por dentro, depois, por isso, o bloqueio a Gaza, e o bloqueio a Gaza já supera o bloqueio do Iraque, que foi de 91 a 2003. A propaganda de guerra segue, e ela se inaugura com uma grande fake news, uma grande mentira, tudo é fake news, do Colin Powell, na ONU para invadir o Iraque a pretexto de armas de destruição em massa, que depois se provou que não existiam. E ali começou a mediatização. Por isso, nós temos que falar de imperialismo, temos que entender isso. Tem que falar começou... terror, né? Sim. E ali, o termo, aliás, eu vou repeti-lo aqui, foi choque e pavor. O que nós vimos agora? O choque e pavor dos primeiros minutos do sábado 7 visou, em primeiro lugar, capturar toda a demografia ocidental a favor do genocídio. Toda. Ao ponto de as pessoas críticas dessas coisas terem ficado paralisadas. E por isso as primeiras declarações governamentais e de grandes líderes terem sido erráticas. Então você retira qualquer possibilidade de mobilização da opinião pública qualificada, no mínimo, em desfavor do genocídio. Então, esse é um paradigma novo de comunicação. Um outro elemento fundamental e que o imperialismo gerenciou sempre é o controle total da mentira. Ou seja, da falsificação, da meia-verdade, da propaganda de guerra em si, e que passou a ter um fenômeno novo, que é o das fake news massificáveis em poucos segundos a partir das redes sociais, e especialmente dos grupos e da transmissão individual automática, autônoma, sem nenhum controle do chamado WhatsApp, que foi chamado de gabinete do ódio subterrâneo do WhatsApp. Os grandes veículos de comunicação de massa retomaram esse poder e se reassociaram, tal qual estavam associados na guerra híbrida contra o Brasil de 2013 em diante, e que começou um pouco antes, 2011, mas ninguém reparou. E em 2011 parecia que estava havendo uma revolução na esquina, e na verdade era uma grande guerra híbrida contra o Brasil. Esses elementos já eram aliados naquele momento. Por isso que a convocação para a venda do Brasil aos Estados Unidos e torná-lo um grande kibutz de 2014, 2015, 2016, era uma aliança entre os grandes veículos de comunicação e o submundo. O submundo depois, a partir de 2017, 2018, 2019 em diante, tenta tomar para si este controle, porque daí começam a brigar por dinheiro, ou seja, o dinheiro da verba pública, especialmente, mas não apenas. Então, há uma ruptura aparente ali. Neste momento, tudo se restabelece, e os grandes veículos de comunicação retomam a sua capacidade de promover a guerra híbrida, destruir reputações e, neste caso, promover o primeiro genocídio mediatizado. Isso tudo é premissa do imperialismo. E os Estados Unidos, como é que entram nisso no seu interesse global imediato? Que, na verdade, não é imediato, ele é uma sequência. O Oriente Médio é a grande reserva ainda petrolífera, gasífera e de conexão, a grande região de conexão. E os Estados Unidos têm ali, nesse projeto colonial autodenominado Israel, um bunker. O que aconteceu nos últimos tempos?
Bom, primeiro, eles não conseguiram inflamar para destruir todo o Oriente Médio e toda aquela região, na verdade, portanto, para além do Oriente Médio, alcançando eventualmente a Rússia e a África, a Arábia Saudita e Irã. O que fizeram esses dois países? Apertaram as mãos num país chamado China, em Pequim. Isso é inimaginável. Isso é o maior evento tectônico para destruir, o maior evento político de efeitos tectônicos, começar a destruir o mundo pós-guerras do ópio, que é como eu modestamente interpreto o mundo colonial moderno começa. Ele começa a destruir, e começa a destruir a partir de Pequim, que sofreu as duas guerras do ópio. Começa a destruir o mundo anglo, que é um mundo essencialmente colonialista. O mundo anglo inventou o sionismo, implementou o sionismo e alimenta o sionismo até hoje. Mas não porque gosta de alguém de fé judaica, porque isso é um projeto colonial de domínio daquela região petrolífera. E depois aconteceu mais. A Arábia Saudita, embora tenha feito um equívoco em 2014, de lá para diante parou de controlar a favor dos Estados Unidos para baixo, rebaixando o preço da commodity petróleo para desfavorecer a Rússia. Pelo contrário, passou a comungar OPEP+, e a Rússia é o principal mais nesse OPEP, para um controle de preços para melhor, para todos irem bem. E a Rússia para de perder com isso. Finalmente, nós temos agora os BRICS, que dominam uma geografia gigantesca, uma demografia gigantesca, um PIB gigantesco e a capacidade de inovação que está superando em muito o autoproclamado Ocidente, traz para dentro de si Irã, Arábia Saudita e Egito. Eu não vou falar das demais fábricas de biscoito dessa região, que tem governo e tem petróleo, então vamos falar dos países que interessam, que são esses três. Automaticamente, o bunker autodenominado Israel, o projeto colonial, está cercado pelo BRICS. E não por acaso a Rússia, o presidente Putin, poucos dias depois de iniciada essa nova carnificina, disse que o que acontecia ali em Gaza é o mesmo que o cerco nazista, ele usou esse termo, cerco nazista de Leningrado. E o presidente Petro, disse mais, o nazismo renasce de Israel. E os Estados Unidos, nesse momento, querem garantir a sua primazia no mundo, portanto, está numa guerra geopolítica, e a Ucrânia é uma frente, e a Palestina é outra frente, quer tomar a reserva gasífera na costa de Gaza, que pode chegar a 500 bilhões de dólares de reserva, junto com Israel, e para isso eles precisam ocupar a faixa norte de Gaza, para daí ter e declarar soberania e poder explorar essa parte marítima que está na costa norte, da parte norte da faixa de Gaza. Então, isso é fundamental. Isso eles querem, isso eles pretendem fazer. E, por fim, eu arriscaria dizer, assim, muito com base numa coincidência histórica, que os Estados Unidos optaram por restaurar o nazismo para ser o seu grande instrumento. Porque, veja, quem está na Ucrânia o Zelensky, é um seguidor do Zev Jabotinsky. Zev Jabotinsky é um ucraniano de fé judaica que tinha as legiões judaicas e que nos anos 20 emprestou as suas legiões para os antijudeus do Politburo, que depois veio a ser o Bandeira, durante a Segunda Guerra Mundial, aliado ao Hitler, às SS, e que mataram judeus e mataram eslavos em quantidades industriais. Este Zelensky, hoje, é aliado de quem? Aliado de todos os bandeiristas, e que são o pessoal do Politburo dos 20. E quem está no poder em Israel neste momento? Benjamin Netanyahu. O pai dele é Benzion Netanyahu. O pai dele era secretário particular do Zev Jabotinsky, ambos revisionistas, que defendiam o extermínio imediato do povo palestino e a máxima extensão territorial para o futuro projeto colonial israelense. Isso tudo não pode ser mera coincidência. Sem dúvida, não é mera coincidência. Sem dúvida, há muito dolo, há muita estratégia, há muita tática dentro de todo esse processo. Passando agora para a Ashan, eu queria saber se, dentro desse apanhado bem geral que nós fizemos, eu acredito que a primeira possibilidade agora para que a gente tenha um mínimo
de racionalidade, não sei se também é essa a palavra, doutora, mas como deveríamos agir a partir de agora, ou como pensa-se em agir a partir de agora? A primeira coisa é estancar este massacre, para depois pensar como vão ser essas organizações. Aproveitando essa possibilidade, seria possível ainda a existência de 2 territórios lá nesse local? Bom, é polêmico isso, né? Eu acho que isso, quando a gente trabalha isso, conversa sobre isso nos grupos, né? Nos grupos pró-Palestina, com os apoiadores, enfim. Eu acho que, assim, aí você me coloca 3 possibilidades, né, Felipe? Tem, assim, como que fica a condição, né? A possibilidade para 2 estados, tá? Como fica alguns, né, a gente coloca, né, um único estado, ainda as pessoas, principalmente a esquerda, enfim, né, um único estado palestino, né, um estado palestino multiétnico, em que os israelenses, os judeus estivessem inclusos, tá? E a possibilidade de um estado israelense, né, e que aí os palestinos ficariam inclusos, tá? Então, existem essas 3 possibilidades, né? Eu acho que não é muito simples a gente conceber, mas a gente pode pensar numa pressão internacional, né? Que faça, enfim, direcionem, né, para que a gente tenha um Estado palestino, né? Porque é o Estado palestino, né, um Estado autodeterminado, livre, soberano, né, laico também, que vai gerar paz no conflito Israel-Palestina. Né? Os palestinos têm direito ao seu Estado. Né? Em 1948, né, ainda, na verdade, em novembro, né, de 1947, com a recomendação da partilha, com a resolução 181 da ONU de recomendação da partilha, a gente tinha direito a um pouco menos de 50% do território que já era nosso, né? Israel ficou com praticamente 56% do território, com as terras mais férteis. Nós ficamos com menos de 50%, né? Embora com uma população bem maior, quase o dobro da população. Né? E ainda assim, Israel não nos respeita, né? A única resolução que ele respeitou, digamos assim, foi a sua autoproclamação, digamos assim, a recomendação da resolução da partilha. Né? E de paz, não, porque, na verdade, o objetivo de Israel é tomar toda a Palestina. Tá? Mas a gente espera que, com esse jogo geopolítico e com a pressão internacional, com a pressão mundial, a gente consiga estabelecer um Estado palestino. Tá? Porque, inclusive, já tem os próprios israelenses também pressionando o Netanyahu, né? Para que ele pare com toda essa violência, com toda essa barbaridade, com toda essa calamidade, né? Porque eles também estão sofrendo. Então, essa resistência do Hamas gerou um número de baixas que eles não esperavam, né? Que foi uma surpresa para o lado sionista. Né? Então, uma paz, e essa paz só vai ser alcançada com um Estado soberano e autodeterminado palestino. Então, esse é o nosso objetivo da luta que a gente faz constantemente a nível de Brasil, em nível mundial, né? E a gente espera que isso aconteça porque, enfim, a resistência palestina vai continuar e, embora a gente, e acho que isso é um ponto interessante para a gente colocar, embora nessa tragédia os palestinos sofreram as maiores consequências em termos de perda de vidas, perdas da infraestrutura, né? Israel também teve perdas no campo moral, no campo político e no campo econômico. Né? Então, eles estão dispostos a se prejudicar ainda mais nesses 3 campos. Né? Isso, então, assim, foi um tiro pela culatra.
foi um tiro pela culatra. Porque antes, Israel fazia os seus genocídios, fazia os seus massacres e ainda saía como vítima. Tá? Nós temos... Mas agora... Desculpa, travou agora, se puder repetir um pouquinho. Não, tranquilo. Não, eu estou dizendo que todas as vezes que os massacres perpetrados por Israel ocorriam, os genocídios, todas essas calamidades, Israel ainda saía como vítima. Sim. Tá? Nós estamos nos defendendo, nós temos direito à defesa. E isso agora mudou. Tá? Isso está mudando, então Israel está perdendo essa hegemonia que a gente estava dizendo. Né? Esses 3 pontos, no campo econômico, no campo político e no campo moral, traz perdas para Israel que eles também não estavam esperando. Eles achavam o quê? Que continuamente o mundo ia se comover apenas com eles, nessa comoção seletiva que a gente encontra, diante da morte de 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil palestinos, de 2 mil crianças. Então, as coisas saíram como negativas para Israel e espero que Israel também repense. Agora essa questão, Felipe, eu penso particularmente, isso é um tema realmente polêmico, não é um ponto pacífico, né? Eu penso na possibilidade de 2 estados, eu particularmente, penso na possibilidade de 2 estados. A gente tem o ideal de que a Palestina seja unicamente nossa, que seja restabelecido todo o território da Palestina histórica, a gente tem isso, a gente deseja isso. Agora, isso é um âmbito do desejo, do ideal, até como psicóloga falando, né? Assim, agora, isso é viável? A gente consegue? A gente tem força política, material, bélica, econômica para expulsar todos os israelenses de Israel e retomar? Então, isso é que eu pergunto, né? Tudo bem, nós queremos a Palestina do rio ao mar, queremos todo o território histórico. Agora, querer é poder, a gente tem essa viabilidade, né? Mas tem esse embate, né? A gente vai aceitar o colonizador também? Então, realmente, isso ainda não é um ponto pacífico para a gente, né? Ainda não é algo que a gente tem clareza sobre o que pode ainda nos acontecer. Na verdade, tem um devir aí, né? As coisas, a história está acontecendo, então a gente ainda não sabe exatamente o que tem a vir, mas esperamos que esse processo histórico estabeleça o nosso direito a um Estado. Gostei muito da expressão do devir, a Palestina que vai vir a ser Palestina, ou qual que vai ser essa relação. Eu queria devolver essa pergunta, eu gostaria de saber a opinião do Alid a respeito disso, e também, Alid, se puder, que você também nos trouxesse informações de algo que ficou meio que à sombra do noticiário nos últimos dias, que é a relação da Cisjordânia, né? É óbvio que agora a urgência de tudo que acontece em Gaza parece que deixou um pouco de lado. Eu gostaria que você pudesse nos elucidar, a todos os ouvintes nossos aí, a respeito da tua opinião acerca do que a gente falou agora e sobre a relação da Cisjordânia. Só pegar um gancho do final da intervenção da Jan. Sim. A ideia de um Estado só sobre a Palestina histórica foi uma defesa dos palestinos quando dos debates na ONU em 1947 para resultar no que seria a recomendação da partilha da Palestina. Então, a ideia dos palestinos e de todos aqueles que se aliaram à ideia palestina era a autodeterminação de todos aqueles que estão na Palestina naquele momento, um Estado na Palestina em que todos viverão ali, um homem, um voto, sob um governo de maioria. Os sionistas é que não aceitaram isso. E os sionistas é que depois fizeram tudo o que fizeram, antes mesmo da sua autoproclamação, em 14 de maio de 48, data do fim do mandato britânico, colonial britânico. Permaneceu a ideia do Movimento Nacional Palestino, da Carta da OLP também, e nunca se previu que haveria qualquer represália, castigo ou expulsão, obrigatoriedade de partir de quem participou por equívoco e por ter sido alienado nisso, de um projeto colonial morticida baseado na limpeza étnica. Nunca. A inflexão para 2 estados surge muito tempo depois. E o que nós podemos dizer? 1 ou 2 estados
é uma discussão que existe. Não há como fugir dessa discussão, eventualmente, não tenho muito problema com isso. Mas o que nós devemos defender, independentemente da figura meritória de um ou dois estados, é a restauração dos direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino, o que implica fim do apartheid, portanto, fim do regime de apartheid aplicado por Israel, e aí é que eles não aceitam, eles acham que isso é o pressuposto deles. Então, o fim do regime de apartheid, um homem, um voto, e o retorno dos refugiados. Quando você acaba com o apartheid, você restaura os direitos humanos na Palestina, para todos. Palestina histórica. Quando você aplica o direito internacional e retorna os refugiados, você restaura a demografia da Palestina histórica. Podemos dizer que nós estamos defendendo, quando dizem do rio ao mar, nós estamos defendendo o fim do apartheid do rio ao mar e de Gaza à Galileia, e estamos defendendo o direito internacional para a restauração dos direitos à autodeterminação dos palestinos, todos, inclusive daqueles que foram varridos para fora de suas casas e que têm direito de autodeterminação aonde? Na sua terra, na sua casa, no seu negócio. Porque muitas vezes a gente se esquece que não houve só uma varrição de pessoas, o que já é por si só um crime de lesa humanidade. Os sionistas roubaram um PIB inteiro para si. Ou seja, além de serem perdulários, não gostarem de trabalhar, porque esses colonos que estão ali são todos perdulários, vivem de esmola dos Estados Unidos e vivem de subsídio. Subsídio para exterminar. Eles roubaram um PIB inteiro. Então, isso é de uma gravidade. O que está acontecendo agora exatamente? Vamos para Gaza. 100 caças estão bombardeando Gaza agora, neste momento. É o maior bombardeio desde que começou esta nova rodada de genocídio. É a maior. Todos os meios de comunicação foram cortados, inclusive acesso à internet. O que isso significa? A tentativa, mais uma vez, de bloquear a comunicação do genocídio, comunicar o genocídio para o mundo. Isso faz parte deste grande momento de guerra em que a comunicação é ferramenta essencial do genocídio. Neste momento, os Estados Unidos dizem que estão preocupados com a repercussão negativa da matança para a sua autoridade política. Biden hoje falando. A Europa está rachando agora, segundo o texto de agora do UOL do Jamil Chad. Nesse momento também, eu tenho aqui os números atualizados que eu recebi agora, o balanço, vou tomar a liberdade de ler para vocês. Por favor. Então, são 21 dias. Nessas 24 horas, 140 crianças foram assassinadas. As conexões telefônicas de internet foram cortadas. Consequentemente, o contato dos feridos e pessoas que tiveram pessoas mortas foram perdidas com seus familiares, com os hospitais, com os paramédicos, com a Cruz Vermelha, com o Crescente Vermelho e reciprocamente. Quer dizer que o atendimento a feridos em estado grave ou não grave que poderão morrer desapareceu. Esta é a continuação das condicionantes gerais do máximo extermínio de pessoas, da máxima eliminação de pessoas. Vamos para mais alguns dados aqui. São 7.415 já os mortos, 20.517 feridos, a maioria em estado grave, dos quais 110 foram assassinados na Cisjordânia. Portanto, na Cisjordânia está também a aplicação o modelo de limpeza étnica por meio do assédio dos colonos ultra-ortodoxos, ultra-reacionários. Parte deles fugiram, sabe de onde? Da África do Sul, porque não suportaram viver sem o apartheid na África do Sul, foram para a Palestina e se tornaram colonos do apartheid na Palestina, esses judeus extremistas que se baseiam na ideia estúpida de um deus étnico que os manda eliminar os cananeus modernos, os palestinos. Então, ao todo, 7.415 mortes, das quais 7.305 assassinatos são na faixa de Gaza, 18.567 feridos na faixa de Gaza. 104 pessoas do corpo de saúde assassinadas e mais de 100 feridos. 34 jornalistas assassinados.
Funcionários da ONU, 57 assassinados. 12 hospitais integralmente destruídos e fora de serviço. 1.400.000 de uma população de apenas 2,2 milhões integralmente expulsa de suas casas, a maior parte delas destruídas. Temos 380 casos de parto que requerem atenção médica e que provavelmente será fortemente afetado e não sabemos se haverá sobrevida para esses bebês nascidos. 4.600 mulheres grávidas que necessitam urgentemente de estrutura hospitalar não sabemos como isso vai acontecer. Nos próximos 9 meses, são perto de 50 mulheres necessitando desses mesmos cuidados e nós não sabemos se elas terão. Até o momento, 2.913 crianças assassinadas, perto de 50... E tem 940 que estão desaparecidas nos escombros, então provavelmente estarão mortas, e isso faz com que o número se eleve para quase 4.000 crianças mortas. Isso, portanto, quando você fala, e tem mais de 2.000 mulheres mortas. Quando você fala em crianças mortas e mulheres mortas, e mais o prejuízo às 3.800 mulheres que precisam de serviços médicos urgentes, porque são parturientes daqui a alguns dias, e mais as quase 50 mil para os próximos meses, isso é um plano de extermínio calculado. Você extermina os ventres, extermina o que está dentro dos ventres e extermina o que saiu anteontem dos ventres. Isto é extermínio. Por isso, nós temos que romper relações diplomáticas com Israel, o Brasil e o mundo. Por isso, nós temos que expulsar o representante do genocídio no Brasil, que atende pela alcunha de embaixador, este criminoso de guerra, assassino, defensor do apartheid e do genocídio. Esta gente não pode continuar pisando o solo brasileiro. E mais, o Brasil precisa investigar nas redes sociais, em todas as comunicações, organizações e pessoas que alimentam o genocídio no Brasil, a defesa do genocídio. Mais, que perseguiram acadêmicos, que perseguiram professores das escolas públicas, que perseguiram intelectuais de todas as naturezas, jornalistas, políticos, ativistas, deputados desta mesma ala que entregaram uma lista de brasileiros e suas entidades para uma potência estrangeira hostil num crime de traição nacional. Ou nós temos a coragem de denunciar essa gente, ou nós vamos ver o nazismo nascer nas nossas barbas aqui. E eu temo que nós seremos caçados na Avenida Paulista, que o nazismo triunfará, porque na Alemanha ele não começou com muitos, ele começou com gente deste esgoto que está aqui a céu aberto. Ou abrimos os olhos, tampamos esse esgoto e colocamos na cadeia essa gente, ou acaba o Brasil. Este é o nosso desafio. Este é o chamamento da FEPAL. Este foi o chamamento da FEPAL no primeiro momento. Este é o chamamento da FEPAL que nós reprisamos neste momento. É momento de coragem. Nós, palestinos, somos invencíveis e por isso estamos até hoje aqui, vivos. Mas é momento de coragem porque o extermínio está aí. E o extermínio na Palestina é um modelo. Ele pode ser aplicado em qualquer lugar, inclusive no Brasil, contra a população indesejada por suas elites mais doentias. Então, esta é a realidade, este é o desafio. E nós estamos no Brasil. Não façamos guerra a partir do sofá aqui, mas sejamos corajosos nos limites que nós podemos ser aqui. E a FEPAL está disposta a este combate corajoso e está fazendo ele. E o Vamos à Luta está... Felipe, queria só fazer um adendo também à fala do Walid, né? Que as mulheres palestinas sempre foram o principal alvo do sionismo, dos israelenses, né? Então, inclusive, as forças de defesa de Israel, os soldados, eles usavam camisetas, né? Escrevendo um alvo, 2 mortes. E era uma mulher geralmente era uma mulher com roupa muçulmana e grávida. Então, e escrito isso, um alvo, 2 mortes. Então, essa possibilidade, né, como as mulheres elas têm essa, né, a possibilidade da reprodução, é o principal alvo do genocídio deles, né? Porque o útero dela, né, ela é capaz de prover futuros combatentes. Né? Então, as mulheres precisam ser mortas, antes mesmo que os homens, porque elas têm a capacidade de gerar. Então, isso é muito importante. Nos checkpoints, inclusive na Cisjordânia, a gente não está falando só da faixa de Gaza, mas na Cisjordânia, mulheres que entram em trabalho de parto,
os israelenses impedem que elas cheguem até os hospitais, para que ou elas morram, ou seus filhos morram, e elas não consigam fazer o parto. Então, esse realmente é um projeto de extermínio, como o Walid falou, desde o ventre, tá? Para que filhos palestinos não nasçam. Tá? Então, a gente tem uma questão particular com as mulheres que sofrem ainda mais a violência do colonialismo por conta de sua capacidade de reprodução. Então, isso é agravante, as pessoas não sabem, tá? As pessoas tendem a falar que a religião muçulmana é opressora das mulheres, mas não fala, né? Mas não fala da verdadeira opressão, que o hijab, que o lenço da mulher muçulmana é opressor, e não fala dessas grandes opressões que matam a mulher palestina, que matam os filhos da mulher palestina, que matam as crianças no útero. Tá? Então, fetos, aí a gente recebeu fotos de fetos dentro do hospital que foram bombardeados. Os fetos são bombardeados. Né? Então, a gente precisa colocar isso, porque tem também, esse genocídio israelense tem também um recorte de gênero, e as mulheres sofrem mais ainda. Perfeito, perfeito. Fica muito claro, né, de que lado que está a crueldade sem limite, sem fim. E esse programa não era um programa para existir só hoje, era um programa para ter todos os dias, a todas as horas, era um programa para ontem, melhor dizendo. Quero que tanto o Walid quanto você, a Jan, saibam que o programa Vamos à Luta, eu, a produção e toda a Rádio Cultura estamos integralmente a favor do povo palestino, queremos sempre avalizar e nos solidarizar, não só a luta, mas como a toda a coragem necessária para todos os tempos que vão existir daqui para frente. Certamente, se não colocarmos esse germe de nazismo que ficou tão ostentado aí no último governo presidencial, com bandeiras, tem até aqui, está por todos os lados, né? Tem na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, aí o deputado estadual Tito Barrichello, que era um ex-delegado, ou é delegado, tá, eu não sei, estava lá financiando tudo isso tem que parar imediatamente, e é exatamente desse lado que nós estamos. E infelizmente o programa nosso está chegando ao fim. Eu queria aproveitar esses últimos minutos para pedir para vocês, para o Walid e para você, Jan, se tem alguma manifestação, se tem como os nossos ouvintes, as nossas ouvintes que quiserem participar, onde eles podem se juntar, saber mais informações, quais são os meios de contato, o que podemos fazer para engrandecer essa luta e certamente estarmos do lado desses injustiçados, dos verdadeiros donos da terra, que há tanto tempo estão lá e que estão sofrendo com o cúmulo da barbárie que já perpetua tanto tempo e por todo o apartheid, a necessidade do retorno, né, dos refugiados, e agora, né, nesse tempo mais sombrio que passa, como que a gente pode talvez contribuir com a luta de vocês? Por favor, Walid. Nesse domingo, a partir das 10 horas, nós temos uma concentração em frente à Catedral, aqui em Curitiba, no centro. Então, aqueles que são de Curitiba, por favor, estejam conosco. É fundamental essa concentração, esses atos no mundo todo estão fazendo a diferença com vistas a paralisar esse grande genocídio em andamento. Isso de um lado. De outro lado, também, procurem saber nas suas cidades se há atos, tomem parte deles. Procurem as mídias da FEPAL no Instagram e no Twitter, especialmente, e vocês tomarão conhecimento da melhor informação, bem como tomarão conhecimento dos atos que nos são comunicados, porque nós publicamos a respeito do dia, hora e local desses atos, portanto, vocês saberão onde estão. Finalmente, queria dizer aqui que, quando eu digo que nós estamos diante de perigo de lesa humanidade em todos os cantos do mundo, promovidos pelo experimento social genocida chamado Israel, como modelo a ser aplicado em qualquer canto do mundo, vejam o que disse uma figura que se diz embaixador de Israel na Itália, Dror Eidar. Aspas para o que esse genocida diz.
Gostaria de dizer a vocês que, após 7 de outubro, não existirá mais a possibilidade de tolerância. Cada pessoa no mundo que ameaçar um judeu de morte, deve morrer. E se eles interpretarem que lutar pela Palestina, que é o que eles interpretam, seja ameaçar um judeu de morte, que é uma estupidez. Nossa briga é contra o sionismo, o projeto colonial, não contra as pessoas de fé judaica, até porque há palestinos de fé judaica e há judeus antisionistas, e que cada vez está crescendo mais essa quantidade. Vou repetir. Cada pessoa no mundo que ameaçar um judeu com a morte, isso na cabeça dele, que é um doente, um nazista, deve morrer. Nós 3 aqui estamos sendo ameaçados de morte por um embaixador de Israel. Todas as pessoas no mundo estão sendo ameaçadas de morte por um bandido que se diz embaixador de Israel. É isso. É isso. Então, eu peço que todos apoiem a Palestina, todos não tenham medo dos sionistas e tenham certeza absoluta que o povo palestino é invencível, invencível, invencível. Nós só precisamos antecipar esta vitória para que mais prejuízos ao mundo não ocorram. Muito obrigado, espero ter ajudado aqui na compreensão das coisas. Muito obrigado você, Walid, obrigado pelo convite, por aceitar, obrigado pelas palavras e estaremos sempre juntos aí, todas essas palavras. Muito obrigado, doutora Jean, foi um prazer conhecê-la, prazer estar com você aqui e aceitar nosso convite. Obrigada, gente. E é isso, eu vou pedir sensibilidade, consciência, tá? E humanidade, porque a gente está passando por um processo de desumanização, né? Desde os israelenses, que promovem todo esse genocídio, eles chegaram num nível de desumanização altíssimo, não sei se é possível recuar, mas também a gente precisa se humanizar, se sensibilizar, não à comoção seletiva, se sensibilizar com o povo palestino, que é oprimido, colonizado há 76 anos. Então, eu peço, eu agradeço, a gente vai seguir na luta, o que a vida quer da gente é coragem, então a gente segue na luta, falando as verdades, e gerando mudanças nesse mundo, porque, por um mundo melhor, a gente precisa de uma Palestina livre, em paz. Então, para que a violência que está na Palestina não repercute no mundo, a gente precisa também da paz na Palestina para ecoar no mundo inteiro essa pacificação, né? A possibilidade dos palestinos viverem em paz, eles têm todo esse direito de retornarem às suas terras, às suas casas, às suas oliveiras, a nossa terra. Então, eu agradeço, muito obrigada, Felipe. Seguimos na luta e estamos resistindo e vamos até a vitória. Obrigada mesmo. Shukran. Sem dúvida alguma. Conte sempre com a gente. Os microfones da Rádio Cultura estarão sempre abertos para a FEPAL. Sempre, em qualquer momento, vai ser um prazer que vocês estejam aqui e principalmente capar essa luta. Esse programa de hoje foi dedicado ao maior brasileiro vivo e da história, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse que faz história, que a gente pede que ele também tenha compreensão disso e possa agir intensamente e fortemente nessa questão, mais ainda do que vem fazendo. Muito obrigado a todos que me ouviram. Meu nome é Felipe Magal e junto de Diogo da Silva e Diego Torres, com aparelhos e operação de som do meu grande amigo Mig, nós acabamos por aqui. Terça-feira tem mais. Fiquemos na luta. Todo mundo atento. Domingo, só para confirmar, tem o horário, Walid? É domingo na frente da Catedral aqui em Curitiba, de manhã, de tarde? A partir das 10 da manhã. A partir das 10 da manhã. Domingo, 10 da manhã, na frente da Catedral, nós estaremos lá e esperamos que você também. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Terça-feira a gente volta. Valeu, gente. Tchau, Vamos gente. à luta. Forte abraço a todos. Palestina livre. Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.